My name is Pedro Domingos. I'm an architect based in Lisbon, and we are here in this house in the Restelo in Lisbon. And it's a family house we develop. What is the main subject of this house is the relation it can establish with the garden and with the views. So we develop a quite vertical house in 4 floors, where the relations between the house and the context are changing each floor. So it was very important to see how we could design and develop the framing. So for us always in all projects, framing is very important. So because it's the moment we can define with precision what relation we want to establish in and out. So we are very careful on drawing windows and those frames. In this case, we need to have some big windows in order we could, in some levels, establish a more continuous and open relation with the garden. For that, we thought we need to use wood frame windows, and we didn't find in the market brands that could fulfill the desire we want to have them as big as possible and with simple movement, although with big scale windows. For that, we get in touch with your hardware, where we thought the pivot could be a helper because it gives us lots of freedom how to draw them, because we could propose big windows, big scale windows that would be unique doors that could embrace this relation of continuity, light in, views, and also when it's open it could be folded and adjust to the sizing of the terrace we have. So I think this opportunity of working with this pivot system, really with this capacity that is not very common and very well designed technically, allow us to be confident to propose this exercise LX doors that work well for everybody, and they can enjoy this of being closed and having the views, or open it and have this possibility of going in and out the house in a very generous way. Here in this house we are in an urban condition, but with this opportunity of relating with the river of Lisbon, the River Tagus, that is a very important presence in the city, where light reflects to the hills. So we thought that this house that we have to be quite careful on detailing all the relations, and this option was to propose a very solid building in concrete, apparent concrete, and this very solid presence would be kind of completed with these details, soft details, where we can touch, for example, when we open the windows, when we move the doors. So those are in wood, and it's the distance of the hands, and those are very detailed. And this works in the kind of balance between this hard shape and the hard presence of the concrete that have the advantage of low maintenance and a very rock presence on the hill facing the river. And so with this constructive system we could balance between solids and soft and detail. Here in this case, the house is attached with a neighbor, so we have this challenge was how to put light on the north side, because we have granted on the south lots of openings and possibilities of relating, getting the light, getting the air, and so we thought it was important to move all the stairs for the north facade in a system that the stairs would be open between them, in order that with a skylight we could put light in and allow on the facade that was less possible to have light, to have lots of light.
Um edifício com 3 frentes de fachada, localizado entre a Avenida da Liberdade e a Praça da Alegria, em Lisboa, foi reabilitado para escritórios. Promovido pelo East Bank, o Alegria One apresenta espaços de escritórios e de retalho. Fazer um edifício destes não é fácil. Aqui foram mantidas as fachadas, foram mantidas muitas características, toda a parte metálica, varandas, gradeamentos, etc. Foi todo recuperado como era na sua origem, o portão para o logrador, todas as portas. E em relação às pedras, enfim, uma das características únicas aqui é que subimos 2 andares, no fundo construindo da mesma forma que se construía antigamente, com pedras inteiras. Utilizámos a pedra do edifício, pedra de Lisboa. O muro curvo que tem aqui virado para a Praça da Alegria, por exemplo, foi todo recomposto com uma curvatura especial e, portanto, tudo isto é bonito. Também dá mais trabalho, demora mais tempo, é mais caro, mas depois vemos o resultado final e ficamos contentes. Desde o início escolhemos o arquiteto Eduardo Souto Moura, Prémio Pritzker. Gostamos de trabalhar com arquitetos de qualidade, pensamos que ele era a pessoa ideal, não só para idealizar no início o que é que deveria ser feito com cada edifício, fazer um master plan, digamos assim. Depois neste edifício específico, houve a oportunidade de subir 2 andares no edifício. Ele hoje é composto por 7 pisos, com cerca de 2.800 metros quadrados e, obviamente, mantendo a traça antiga, mas também inovando e criando características internas de muita flexibilidade, espaços amplos, sem pilares. Na arquitetura, o arquiteto Eduardo Souto Moura gosta deste traço muito simples, muito nobre. Enfim, há aqui muitos detalhes únicos. Por exemplo, nas escadas do edifício tem detalhes únicos onde ele interviu, com todas estas janelas nas 3 fachadas que o edifício tem. Foi possível fazer esta obra-prima que é hoje este edifício. O edifício estava degradado e na obra, no interior, foram criados pisos em open space, flexíveis, que pudessem ser adaptados pelos futuros inquilinos às suas necessidades. Inicialmente a nossa estratégia era tentar encontrar um inquilino único que ocupasse o edifício todo. Tivemos algumas negociações nesse sentido e depois, não sendo possível, tentámos encontrar uma marca de retalho que ocupasse grande parte do edifício. Enfim, no final conseguimos que a Dior se instalasse em Portugal neste edifício, em Lisboa, e portanto vai ocupar aqui uma parte significativa, cerca de metade da área do edifício. Ocupou não só as 2 lojas como o piso superior, o primeiro piso de escritórios, e daí para cima temos a Faber, temos a Dentsply e temos um agente de mercado, a Portugal Homes. Todos os espaços de trabalho são banhados pela bonita luz lisboeta devido às muitas janelas presentes no imóvel. Uns andares contam com varandas e outros com terraços, locais exteriores a partir dos quais se pode desfrutar da paisagem citadina. Eu diria que é mais fácil e mais barato construir de novo. Reabilitar é mais difícil, é mais demorado e é mais caro. Hoje em dia é preciso renovar os centros da cidade, é preciso reabilitar, as pessoas gostam mais de viver nestes bairros, a distância a pé de muita coisa e portanto a reabilitação é perfeitamente necessária e não se pode destruir tudo o que existe para construir de novo e portanto é necessário reabilitar. Obra a obra renovam-se os centros das cidades.
Portanto, isto é um edifício que teve uma profunda remodelação no final do século XIX, com um enorme alteamento de pé direito e transformação de uma função de ensino em hospital. E, portanto, isso alterou muito o caráter do edifício. Aquilo que se pretendia neste caso era transformar uma antiga enfermaria do hospital em salas de projeto. Acontecia uma particularidade, é que pretendia-se uma sala que albergasse todos os alunos do projeto de primeiro ano, portanto teria sido uma sala com uma dimensão avantajada, e a sala estava compartimentada por umas divisórias criadas na altura do hospital e que albergavam os enfermeiros. Não é? No fundo, eram espaços de controle das enfermarias. A proposta de projeto, no fundo, o que faz é reabilitar a continuidade dessa enorme enfermaria, que já estava desenhada assim nessa reuso do século XIX. No fundo, montámos um sistema com 2 vigas, que tem cerca de 11 metros por cerca de 80 ou 90 centímetros de altura e que suportam o pavimento e essa parte toda de acesso. A altura de colocação deste mezanino permite reforçar alguma horizontalidade da sala e, portanto, dar as 2 escalas da sala, a sala mais de trabalho e o pé direito mais elevado para cima. Desta forma, a escada é um elemento completamente suspenso desta estrutura, portanto, reforçando, digamos, a forma subtil como a nova estrutura se articula com o edifício pré-existente.
história do edifício remonta ao século XIX. A construção do palacete começou em 1885 e segue os princípios da arquitetura eclética, num projeto realizado pelo arquiteto José da Costa Seabra. O edifício foi mandado construir pelo Honório Lima. É o primeiro edifício privado do país que tem um elevador dentro de casa. Tinha também um sistema de aquecimento central que trabalhava a água quente e que faz dele, portanto, um edifício com umas características muito interessantes para a época. E depois, no século XX, acaba por ser comprado pela família Pinto da Costa, que aqui se mantém até finais do século passado, e depois o edifício ficou devoluto. Ao longo dos anos, o edifício sofreu os efeitos do tempo. De maneira a recuperar a herança cultural que moldou a identidade da cidade, o edifício sofreu trabalhos de conservação e restauro, sendo o maior desafio a intervenção no Salão Nobre. Um dos principais trabalhos aqui foi mesmo, de facto, manter o mais original possível, dentro do ponto de vista de técnicas, do ponto de vista de cores, do ponto de vista de materiais também foi muito importante replicar as zonas que tinham caído, e nós conseguimos, através de desenhos digitais, reproduzir os tetos como eles eram, aplicar as técnicas tradicionais de estuque, de talha dourada, de tratamento de tecidos, aplicação de técnicas de escaiola também, para mantermos, de facto, lá está, a originalidade do espaço. A conservação e o restauro são um compromisso com a memória coletiva do Porto, um trabalho meticuloso e que contou com várias artes. Este salão aqui teve um tempo de trabalho de cerca de 9 meses, onde tiveram integradas equipas multidisciplinares e no total foram cerca de 20 pessoas. É um trabalho minucioso, muito minucioso. É um trabalho que já não é feito por muita gente. É um trabalho que requer uma experiência de anos. E sim, foram muitas as horas que aqui passamos. Depois de recuperado, o espaço foi transformado num hotel de charme. O One Shot Palácios de Feita é um hotel único do grupo e é realmente um contar de uma história e os clientes conseguem ver isso através de fotografias e é realmente um viajar no tempo. O Palácio e nova unidade hoteleira da cidade invicta é um testemunho vivo da história, uma janela para o passado, mas com um olhar para o futuro.
Located a mere 15-minute walk from Lisbon's prestigious Avenida da Liberdade, Intendente is fantastically connected to the whole city. Our new launch here is a specially designed collection of studio 1 and 2 bedrooms of varying sizes. While the front of the building overlooks the square, the back enjoys views of the private landscape courtyard, and 5 out of the 7 ground floor apartments will even have their own gardens. The spacious apartments have loads of light and will boast a modern industrial style of architecture. Um bloco monolítico em betão aparente marca presença ao lado da estação ferroviária de São Bento, no Porto. Uma junção que só aparentemente contrasta, já que o traçado do novo edifício projetado pelo ateliê Pedra Líquida se inspira no que o rodeia. E nós começamos a pensar como é que havemos de compatibilizar tudo isto, não é? Uma pré-existência que é apenas uma fachada solta, um vazio, uma escarpa que resultou da demolição da década de 40. Como é que nós podemos compatibilizar esta relação entre o artificial e o natural, entre a escala doméstica e a escala monumental do centro histórico? E fizemos então esta ideia, ou desenvolvemos esta ideia, de criar 2 edifícios, um que se relaciona com a esquina e, portanto, vai buscar essa escala doméstica da cidade do século XVIII, ou da rua do século XVIII, e um segundo volume, mais amplo, que olha para a avenida, portanto tem a escala da avenida e que tenta estabelecer um diálogo com, digamos, os edifícios monumentais da cidade. Portanto, no fundo, o que procuramos aqui foi estabelecer essa relação entre tempos e entre escalas. E queríamos aqui trazer um material massivo, ou maciço, que de alguma maneira dialogasse com esta escarpa, a fachada granítica da estação e a memória dos edifícios telúricos pesados do Porto, tendo esse material dominante que é o granito. Era impossível fazer o edifício em granito maciço, era incomportável do ponto de vista económico e até do ponto de vista logístico. Então começamos a imaginar por que não usar o betão, a pedra líquida, e trabalhá-lo de forma a aproximar-se do ponto de vista da sua textura do granito da cidade. E foi aqui que surgiu uma ideia que já temos explorado noutros projetos, mas que aqui foi muito desenvolvida, que é a ideia de perfurar o betão, bujardar o betão, para que a sua textura se aproxime do granito e para que o seu envelhecimento vá, de alguma maneira, buscar a patine, as diferenças cromáticas, o envelhecimento que a cidade do Porto tem e que a caracteriza muito. O São Bento Residences é promovido pelo grupo Nelson Quintas. O grupo Nelson Quintas aposta, acima de tudo, em imóveis em sítios estratégicos da cidade, que sejam, neste caso, é um imóvel que encontra-se ao lado da estação de São Bento, que é uma estação icónica, está perto de vários monumentos da cidade, nomeadamente a Sé, a Torre dos Clérigos e muito perto da Avenida dos Aliados, por isso realmente tínhamos aqui um ponto estratégico para quem quisesse visitar a cidade do Porto. Adaptamos o projeto depois, entretanto, para uma unidade hoteleira. Aquilo que nós queremos dar aos nossos clientes é uma segunda casa, mas que tenha toda a autonomia e o conforto de uma casa com serviço de hotel, coisa que não sentíamos que havia muito na cidade. O São Bento Residences engloba uma fachada da Rua do Loureiro reabilitada, mantendo um desenho de caixilharia e de guardas em ferro forjado e um outro volume, símbolo de um novo tempo. Este reinventa os vãos tradicionais do Porto no seu jogo de varandas. Entre os 2 volumes existe uma fenda que delimita a zona de recepção e de acesso aos 16 apartamentos turísticos contidos neste edifício. O piso térreo conta com um espaço de restauração. Os apartamentos, distribuídos por 4 andares, possuem 3 tipologias e gozam de vista para a cidade. O tom cinza do betão e dourado do latão, utilizado nas varandas e fachada, juntam-se ao branco e estão em destaque nos interiores. A decoração, da responsabilidade do Ateliê Martas, aposta na cor e em mobiliário e trabalhos de artistas portugueses. Irreverente, este é um projeto que não deixa ninguém indiferente. Queres que eu mude para o outro agora? Não, tranquilo, esta chega.
Get behind the sun and cast his way. All I need's a place to find, and there I'll celebrate.